Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último vídeo da nossa série sobre os santos. Só como conclusão, algumas considerações que os próprios santos fizeram, obviamente, e que vêm da teologia cristã, da teologia católica e dos 20 séculos, enfim, né, de tradição espiritual cristã. Algumas críticas que se fazem geralmente aos santos são, como sempre nesses casos de críticas superficiais e de críticas, enfim, né, tendenciosas, contraditórias. Por exemplo, se fala muitas vezes que os santos foram pessoas que não sofreram. Os cínicos falam muito, riem superiormente, né, e dizem, por exemplo, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, oh, que menina boazinha, bonitinha, né, vivia no seu convento e nunca viu, na verdade, a realidade da vida. Obviamente que isso, em primeiro lugar, não é verdade. Todas as pessoas sofrem, seja dentro de um convento ou fora dele. Todo mundo tem doenças, todo mundo sofre a perda de pessoas amadas, todo mundo sofre os desentendimentos da vida, todo mundo tem os seus sofrimentos próprios, internos, seja onde for. E por outro lado, obviamente, há pessoas cuja vida é mais dura do que as outras, e a gente chega então ao outro lado da contradição da crítica, que é dizer que, ao contrário, os santos são masoquistas, são pessoas que sofreram demais, são pessoas, né, que gostavam de sofrer. E aí a gente vê justamente o caso, por exemplo, né, da nossa Chiara, que é uma pessoa que certamente sofreu muito, e que, no entanto, não sofreu absolutamente porque ela quis, não foi culpa dela, nem plano dela, nem desejo dela que ela tivesse 2 filhos doentes e que ela tivesse câncer tão nova na vida e morresse de câncer aos 28 anos. Isso tudo são coisas que acontecem a qualquer pessoa, sejam pessoas de fé ou sejam pessoas sem fé, seja onde estiver e seja de que classe social, a que classe social pertença. O sofrimento faz parte da vida, se maior ou menor, de que tipo ele é, isso depende, enfim, né, da vida de todos nós. A fé, ela é apenas uma perspectiva diferente. A pessoa de fé não deixa de sofrer, a pessoa de fé, enfim, né, não deixa de passar pelas mesmas coisas que todos nós passamos, é alguém como nós. A pessoa de fé simplesmente vê o sofrimento numa outra perspectiva, entende o sofrimento muito mais profundamente e sabe tirar dele, vamos dizer assim, a sua cor, sabe fazer dele algo bom, sabe transformá-lo em algo bom. Ao contrário, enfim, né, de nós, quando nós, frente ao sofrimento, nos deprimimos e nos desesperamos. Então, a santidade é, na verdade, essa nova perspectiva, essa resposta dada ao sofrimento que existe para todos nós. Todos nós vamos morrer, todos nós provavelmente, né, vamos ficar doentes, todos nós perdemos pessoas queridas e assim por diante. A diferença entre o santo e o não santo é simplesmente na resposta que ele dá a tudo isso. Deus está conosco sempre. Ele nos criou e não nos abandona na vida. Ele está conosco diariamente e nos oferece, no meio dessas dificuldades da vida que não foram feitas por ele. Ele fez a gente para viver, enfim, né, feliz junto dele. Mas nós mesmos, pela nossa liberdade, escolhemos o caminho do pecado, que tem consequências para os outros, até para os inocentes. Mas Deus mesmo assim não nos abandona, não só se fez homem, morreu por nós, para que nós justamente, né, através do seu sofrimento, possamos de novo alcançar a misericórdia de Deus, mas Ele está conosco, nos dá a sua graça, e o santo é aquele que simplesmente diz sim, como disse Maria, a essa graça de Deus, não de uma forma fanática, de uma forma, né, irrealista ou sem liberdade, ao contrário, o santo pensa no que ele faz. O santo é aquele que justamente para e pensa, não deixa que a sua vida vire um movimento contínuo de inércia, não se deixa ser intimidado pelos outros, não se deixa levar pela pressão do ambiente, senão que o santo sim é que é a pessoa livre, é que é a pessoa racional, é que é a pessoa que vive, vamos dizer assim, na posse de si mesmo, é que é a pessoa madura. Os nossos tempos são tempos de imensa irresponsabilidade, muito causada pelo nosso progresso material. Materialmente é muito fácil para a gente hoje em dia
fazer coisas e voltar atrás, até no computador, né? A gente faz um erro e consegue corrigir aquilo. E a gente vai se acostumando que a vida e que a vida espiritual também são assim, que a rigor as coisas que a gente faz não têm consequência. E como diz o velho ditado, a vida não perdoa. A vida não é como o mundo material. A vida espiritual também não. Portanto, o santo é aquele que nos dá esse exemplo brilhante de pessoa realmente madura, racional, responsável. Ele não está brincando, ele leva as coisas a sério, com bom humor, enfim, né? com leveza, obviamente, mas ele é, como a gente dizia na introdução, de certa forma um profissional e não um amador. E por isso a vida dele se enche de um sentido, de uma harmonia, de uma paz, de uma serenidade que a vida da gente não tem se a gente vive, né, sem tomar essas decisões claras, sem parar e pensar, sem constantemente reorganizar a nossa vida espiritual, por exemplo, a nossa relação com as pessoas, né? A maneira como a gente leva a cabo um trabalho, né? O que a gente está fazendo, a nossa vocação. Isso tudo precisa ser continuamente e tranquilamente, normalmente, saudavelmente repensado, enfim, né? Para isso existe na tradição cristã, na teologia católica, né, o ato de contrição, a confissão. Isso é o que vai fazendo a gente se renovar, como dizia São Paulo, deixar o homem velho e assumir o homem novo. Isso não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro ou uma vez na vida, isso é uma coisa que a gente faz sempre. E é isso que os santos nos mostram. Eles são pessoas simplesmente que, frente às dificuldades da vida, sem fanatismo e sem ingenuidade, são profundamente realistas, aceitam a realidade, a verdade de que Deus existe, de que Deus nos chama, de que Deus nos ama, de que a nossa vida tem um sentido, de que a nossa vida tem uma missão e de que, portanto, o central da vida, o mais importante, a pérola preciosa da vida é achar essa missão, é achar aquilo que nós realmente somos, é ser aquilo para o qual a gente foi criado, com defeitos, com falhas, mas não largar, não deixar de lado esse caminho, vamos dizer assim, que é, enfim, né, o caminho que nos faz ser quem nós realmente somos. E nesse sentido, então, o santo é o normal. O normal é, por exemplo, que uma mãe proteja seus filhos. O normal é que uma mãe, enfim, né, dê o melhor para os seus filhos. E é isso que a nossa Chiara fez. Ela não quis que os filhos fossem doentes. Ela não fez nada para isso. Mas tendo os filhos doentes, o que ela faz? Acompanha esses filhos com seu amor, com a sua proteção, até o momento da sua morte. O que é o contrário disso? É o que a gente vê hoje em dia e a gente não se dá conta, às vezes, né, do horror que é isso. A mãe tem um filho doente e qual é a solução? A mãe mata o seu filho, porque isso é o aborto. O aborto é simplesmente, né, matar aquela pessoa que é completamente indefesa e completamente inocente. Eu estava lendo no tempo que li a história da Chiara também, por acaso um artigo de uma menina americana que era atriz de televisão e estava, enfim, né, entusiasmadíssima com a sua carreira e com a sua vida e ficou 4 vezes grávida de 4 homens diferentes, claro, né, uma vida totalmente irresponsável nesse sentido do sexo, do casamento, da família. E ela fez 4 abortos, porque, obviamente, né, não lhe interessava nesse momento absolutamente ter filhos. Já estava começando, na casa dos 20 anos, a sua carreira na televisão. Os filhos eram saudáveis, mas ela não queria ter esses filhos. E aos 28 anos, na mesma idade da Chiara, que a Chiara morre, o que essa menina faz? Pega uma pistola, aponta na cabeça e dá um tiro. E por acaso o tiro, né, falha e ela sobrevive, e então ela para pensar e conta depois como a vida dela era um vazio total e um desespero total. Morrer, vamos todos nós. Ficar doentes, vamos todos nós. Mas o que a gente faz disso? O que os salmos antigos dizem, né? Em quem que a gente aposta? A gente aposta na vida, a gente aposta na carreira, a gente aposta, né, na futilidade, a gente aposta no nosso prestígio, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Durante um tempo a gente vai ter sucesso, mas no fim a morte vai vir para todo mundo. E o que a gente vai ter então na hora da morte? O que vai sobrar para a gente na hora da morte? E pior ainda, o que a gente vai ter então depois da morte?
Isso é que os santos entenderam. Isso é como a Chiara dizia, a gente não vive para nós mesmos, a gente vive para a vida eterna. O que a gente faz aqui a gente está plantando para a vida eterna. Porque se a gente plantar para essa vida, os evangelhos estão cheios de parábolas nesse sentido, né? No fim, a gente já está derrotado e a gente então já está, vamos dizer assim, né, seguro da decepção total, porque essa vida, como nós todos sabemos que já vivemos um pouco, não responde aos anseios mais profundos do nosso coração. O santo é aquele que leva a sério a vida, né? O santo é aquele que realmente encontra, vamos dizer assim, o segredo da vida, e por isso ele é tão cheio de alegria, e por isso ele é tão normal, e por isso ele é cheio de bom humor, e por isso ele não é preso, ele é uma pessoa livre, ele é uma pessoa, né, que não se importa de passar inclusive grandes sofrimentos e dificuldades, porque não é nisso que ele aposta a sua vida. E por isso ele nem liga, vamos dizer assim, se os outros humilham ele ou não, né, se as pessoas, o que as pessoas pensam dele ou não, isso para ele não é importante. O importante para ele é que ele encontre essa pérola preciosa, é que ele encontre a sua missão, é que ele encontre aquilo que ele é, né? E que ele esteja junto de Deus. Se ele tem isso, como dizia Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. A gente não precisa mais nada. Todo o resto se faz automaticamente e pode mudar, hoje é melhor, amanhã é pior, né? Enfim, a gente vive isso tudo com alegria, mas sem se prender a isso. Isso é o que a espiritualidade cristã nos diz também, né? Não ficar preso a esse mundo. O nosso coração, os pés estão aqui no mundo, mas os nossos olhos e o nosso coração está em Deus, está na vida eterna. A gente vê, portanto, que no fundo, o problema da santidade não é que a santidade é difícil, não é que a santidade exige muita coisa, não é que a santidade é sofrimento, não é que a santidade é só para gente inteligente, ou ao contrário, é só para gente ingênua, né, meio bobinha. Eu tenho uma irmã que uma vez me disse que coitada da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela já nasceu lá na Índia e não tinha outro jeito, né? Que escolha ela teve na vida? Teve que ficar lá cuidando daquelas pessoas, né? Falei para ela, você sabe onde é que ela nasceu? Ué, eu acho que lá na Índia. A Madre Teresa de Calcutá nasceu na Europa, filha de uma família de classe média igualzinha a nossa, foi estudar na Irlanda, depois se tornou professora de escola de meninas ricas, né? Financiadas pelo governo inglês na Índia. A vida dela, inclusive, já estava nessa vida, estava completamente feita, uma vida completamente confortável e vamos dizer assim, inclusive, né, com perspectivas de uma boa carreira. E ela deixa isso tudo para se dedicar a esses, né, pobres entre os mais pobres. O santo não tem nada de ingênuo. Ingênuos somos nós, né? Ingênuos, a gente é que vive de ilusões. O santo é aquele que é profundamente realista, é ele que enxerga a vida realmente como ela é. Então o grande problema é que a gente não quer ser santo. O grande problema, como diz também, né, a Sagrada Escritura, é que a gente prefere o nosso pecado. A gente sabe que a gente poderia fazer melhor, que a gente deveria fazer melhor, mas é muito mais confortável a gente, né, falar muito e dar 300 mil desculpas e continuar no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no nosso carreirismo, no nosso conforto, enfim, né, na nossa falta de perdão, na nossa enorme falta de amor. Isso é muito mais confortável. No fundo, é aquela parábola também do Evangelho do menino rico, do jovem rico, que vem para Jesus e vem muito, né, bem vestido e bem falante, e fala, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Toda uma aparência de santidade, né, como os fariseus. Olha que pessoa respeitável. E Jesus já começa corrigindo e diz, né, por que você me chama mestre? Quando você, enfim, é tão importante, né? E Jesus diz, então, larga tudo e me segue. O que quer dizer esse larga tudo e me segue? Que o menino precisa agora, né, deixar toda a sua roupa no chão e seguir Jesus? Não. Significa justamente isso, larga os seus planos, larga aquilo que você no fundo quer, larga o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu prestígio e me segue, segue o bem, segue a justiça, segue o amor que se entrega até o final. Mas isso o jovem não quer, ele é tão santo aparentemente e no entanto diz, né, o Evangelho, ele vai embora triste, porque ele tinha muitas posses e ele não queria largar das suas posses. O problema é que a gente está cheio de posses, mesmo que não seja dinheiro, né, as nossas posses são
enfim, tudo aquilo que a gente acha que é a segurança da nossa vida, né? É o nosso prestígio, né? Como os outros nos veem, é como a gente, enfim, se destaca. Isso tudo é, na verdade, um empecilho para a gente chegar a Deus. E o santo é aquele que, inclusive às vezes sendo até, né, pessoa materialmente falando não pobre, é aquele que sabe deixar isso tudo de lado, se desprender disso tudo para abraçar o único essencial, aquela pérola preciosa que ele encontrou e que ele não larga mais, mesmo se para isso ele precisar morrer mártir. E a gente vê então que a santidade é, no fundo, uma questão de amor. A santidade não é uma questão de inteligência, não é uma questão, né, de ser pessoa importante, de ter estudado muito, muito menos uma questão de elite, né, de gente bem treinada, de gente ascética, uma questão, enfim, de saber muito. A santidade é uma questão de amor. São Tomás Moros, o grande mártir inglês, primeiro-ministro da Inglaterra, amigo do rei, responde isso à sua filha quando ela diz: pai, é tão injusto que você esteja sofrendo tanto. É tão injusto, né, o que estão fazendo com você. Como é que você pode aceitar isso? E ele responde: filha, no fundo não é uma questão de justiça, é uma questão de amor. É injusto, você tem toda a razão. Mas o mais importante não é a justiça, o mais importante é que no fundo do meu coração está o amor de Deus. Eu amo nosso Senhor Jesus Cristo, eu amo o meu Senhor Jesus Cristo, e eu não posso abandoná-lo. Eu não gostaria de morrer mártir. Ele inclusive brinca, ele é uma pessoa de muito bom humor, né? Não tenho nenhuma vocação para mártir, mas o santo faz essa escolha. Se o amor a Deus, se a resposta de amor que ele tem que dar a Deus e que ele quer dar a Deus e aos outros envolve o seu sacrifício, ele vai até o sacrifício. Aí está o heroísmo das suas virtudes, né? Ele não é só uma pessoa de virtudes, ele é uma pessoa de virtudes heróicas. Na hora da escolha, ele escolhe o amor, ele escolhe o bem, ele escolhe a bondade, ele escolhe ser como a Chiara, uma mãe realmente. Ele escolhe, né, ser como os nossos outros santos, o Jérôme Lejeune, por exemplo, realmente um médico que está para salvar vidas, mesmo se a sua carreira, por isso, né, não tem o sucesso que poderia ter. Ele não é falso consigo mesmo, ele não se trai a si mesmo e a Deus, ele permanece fiel e firme, e portanto simples, claro, livre, muito mais do que todos nós que procuramos, né, complicar a vida com 300 mil desculpas. E a última pergunta seria: vale a pena isso tudo? Vale a pena, visto que o mundo quase não escuta, visto que o mundo continua, né, a mesma, enfim, dificuldade, a mesma catástrofe de sempre? É óbvio que vale a pena. Vale a pena não só no sentido estoico, no sentido de dizer, sim, eu sou bom, não importa, né, se os outros gostam ou não, eu sou direito, por exemplo, isso já é muito bom, mas vale a pena porque no fundo é o amor que transforma o mundo. A gente viu isso tão claramente, por exemplo, na morte do Papa João Paulo II. Houve um artigo no jornal de um grande escritor ateu que dizia: meu Deus, eu passei a vida criticando esse homem, e eu, quando morrer, vai ter 2 pessoas lá no meu enterro que vão provavelmente passar o enterro todo falando mal de mim, com muita razão. E esse homem, quando morre, a gente se lembra, quem não se lembra vale a pena ver na televisão de novo, né? Dias e dias, milhões de pessoas nas ruas de Roma. Roma parou completamente só para passar em frente do corpo daquele homem, que era um homem como nós, um homem que sofreu muito, inclusive, charmosíssimo, né? Um homem de grande firmeza com seus defeitos, como todos nós. Por quê? Porque ele foi um homem grande? Não, porque através dele, como tantas pessoas que o viram disseram, através dele a gente vê a mão de Deus, através dele a gente vê Deus. Ele é, né, esse canal, esse vidro limpo pelo qual passa a luz de Deus. E é Deus que muda a história, é o amor que muda a história. O mundo vai estar sempre, enfim, né, cheio de pecado, mas no dia em que faltar a luz de Deus, no dia em que faltar a fé e faltar o amor, aí sim o mundo vai, né, se realmente fechar na escuridão, como quantos regimes ditatoriais que nós vivemos no século XX mostraram isso pra gente. Então o santo é aquele que nos dá de novo a esperança e que nos diz, no meio dessas trevas da vida, há pessoas
que realmente dão a vida e vão até o fim, enfim, né, para ser testemunhos de que a última palavra é uma palavra de amor, é uma palavra de bem, é uma palavra de bondade, enfim, né, de que a última palavra é a vida eterna e é Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, que os santos roguem por nós e nos ajudem nessa luta da vida.